Senhor? Amém! Saúde as crianças com a paz do Senhor? Amém! Amém! Muito lindo. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao pastor pela confiança, muito obrigado, que Deus abençoe, e a irmã Irene e as demais irmãs pelo convite. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Tu és lindo, Jesus, coisa Glória a linda. Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Eu vou ler para ganharmos tempo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém. Podemos ver no começo do capítulo 17 que os filisteus e Israel começaram uma guerra. Porém, os filisteus, ele enviou um homem gigante, e o nome dele era Golias. E ele estava com armaduras, espada, escudo, e ainda tinha o escudeiro. Só que existia um menino em Belém chamado Davi, e o seu pai Jessé. Jessé tinha 8 filhos, e 3 deles estavam na guerra. O primogênito, Eliabe; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Sama. Um dia, Jessé manda Davi levar comida para os seus irmãos que estão na guerra. E Davi, muito obediente, ele vai. Só que quando ele chega lá, ele vê que Golias está afrontando o exército de Israel. Sabe qual é a diferença? Porque quando se mexe com o Filho de Deus, está mexendo com o próprio Deus. E ele estava afrontando não somente o exército de Israel, mas o próprio Deus. E quando Davi, ele vê que Golias estava afrontando o exército de Deus, ele pergunta para um dos soldados quem é aquele incircunciso que está afrontando o exército de Israel. E um dos soldados responde para ele que aquele incircunciso, ele era o gigante Golias, e que o rei Saul oferecia uma recompensa para quem matasse Golias. Porém, Davi não estava interessado naquela recompensa. Ele estava vendo que o gigante estava afrontando o exército de Israel. Só que tem um porém nessa história, irmã. Sabe qual é o porém? Que com Deus não se brinca. Ninguém afronta o verdadeiro Deus. Ele é maior que o gigante. Ele é maior que o problema. Então, glória a Deus. Quando Eliabe escuta, aqui começa a jornada de Davi, por quê? Porque aqui ele tem os 3 obstáculos. 3 obstáculos na jornada de Davi até chegar ao gigante. O primeiro obstáculo foi Eliabe. Por que Eliabe? Porque Eliabe, quando ele escuta a pergunta que Davi fez, ele calunia Davi, dizendo que conhece a maldade do coração de Davi. E que ele desceu lá para ver a guerra. Porém, escute bem, crianças, e adultos, irmão, igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo, ele coloca alguém
no nosso caminho para que nós não chegamos ao alvo. Muitas vezes, algumas pessoas, alguns amigos querem desanimar para que nós não chegamos ao nosso alvo. Muitas vezes, criança, algum colega, algum amigo fala, tenta te desanimar. A palavra de Deus, ela é para todos. Não importa. É para criança também. É para adulto também. É para jovem, é para todos. Aleluia. Só que, sabe qual foi a diferença de Davi? É que existem algumas pessoas que elas aceitam e desistem. Só que Davi, não. Davi, ele prossegue, não importa. Temos que prosseguir em frente. Sempre em frente. Aleluia. Glória a Jesus. Aí, ele prossegue. E aqui tem o segundo obstáculo. E o segundo obstáculo é o rei Saul. Por quê? Quando ele chega no rei Saul e ele fala que vai lutar, o rei Saul olha pro físico dele. Olha o tamanho dele. E na hora que ele olha, ele diz, não, você não pode lutar. Aquele gigante está cheio de armadura. Aquele gigante está com espada, com escudo, com lança. E ele é um gigante que luta desde a sua mocidade. Você não pode lutar. Porém, Davi conta uma coisa que é algo extraordinário. Aos olhos carnais, nós achamos isso impossível. Mas a diferença do nosso Deus é que nada é impossível para ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então ele conta que enquanto ele cuidava do rebanho de seu pai, enquanto Davi cuidava do rebanho de seu pai, apareceu um leão e um urso para comer alguma ovelha, pegar uma ovelha do rebanho. Porém, ele matou aquele leão e aquele urso. Por quê? Vou deixar bem claro aqui. Porque Deus, ele estava preparando Davi exatamente para aquele momento. Exatamente para aquele dia que ele teria que enfrentar algo maior. Que ele teria que enfrentar o gigante. Deus o havia preparado. Aleluia. Porque Deus, ele nos prepara para nós cumprirmos o chamado que ele nos fez. Aleluia. Glória a Deus. Então, o rei Saul, ele deixa Davi lutar. Aleluia. Glória a Deus. Ele deixa. Glória a Deus. Então, antes dele ir lutar, glória a Deus. Antes dele lutar contra o Golias, o rei Saul coloca a sua armadura nele. Só que tem uma diferença aqui, primeiro. Porque temos que ter cuidado com as armaduras que não são nossas. As armaduras terrenas. As armaduras do mundo. Aleluia. Porque a verdadeira armadura que o crente precisa, tá aqui, ó. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui. A palavra de Deus, sabe por quê? A Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 14, assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia. E diz mais: tomando sobretudo o escudo da fé. Aleluia. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação.
Aleluia. Aleluia. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Essa é a armadura que o cristão precisa. E ele tira aquilo de sobre si e prossegue. Então ele desce no ribeiro. Quando ele desce no ribeiro, ele pega 5 seixos, porém traduzindo pedras. E então ele vai lutar contra Golias. E é aqui que vem o terceiro obstáculo. Creio eu que todos que estavam vendo aquilo estavam achando uma loucura, um suicídio. Aquele menino não consegue. Como esse menino vai derrotar esse gigante? Porque não era a capacidade de Davi que ia fazer ele ganhar do gigante. Não era a força de Davi, a força do braço, que ia fazer ele ganhar do gigante. Mas ele tinha uma coisa que todo o exército de Israel não tinha: confiança em Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O que tem confiança em Deus, ele consegue. Aleluia. Que não acredita nele mesmo, mas acredita que é Deus que dá força para ele consegue. Aleluia. Então, ele chega em frente de Golias. Golias olha assim e diz: você acha que eu sou algum cão para tu vires a mim com um pedaço de pau? Ele ainda ameaça Davi, dizendo que vai dar a Davi as aves dos céus e as bestas do campo. Porém, Davi cheio de Deus. Porque quem é cheio da presença, ele não olha na forma carnal, mas sim na forma espiritual. Ele diz: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança. Porém eu venho a você em nome do Deus dos exércitos de Israel. E ele diz mais: o Deus a quem tens afrontado. Então eles vão, na hora da luta, Davi pega uma pedra, coloca na sua funda e começa a girar. E joga aquela pedra na testa de Golias. Na hora que Golias cai, ele pega a sua própria espada, porque ele não tinha espada na mão. Ele vai e corta a cabeça de Golias. Sabe por quê? Porque o gigante caiu. Aleluia. O gigante Aleluia. caiu. Aquele que se achava o melhor, aquele que achava que o nosso Deus estava morto, não. O nosso Deus está vivo. Aleluia. Sabe por quê? Jesus, ele viveu aqui na terra. Jesus também, ele morreu, mas ele ressuscitou. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 4 e 5 e 6, desculpe. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Aleluia. Glória a Jesus. Como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Jesus, ele é lindo. Ele é lindo. Sabe por quê? O exército de Israel, ele estava olhando só para o problema. Só que eles esqueceram que ele tinha a solução. Eles tinham ao seu lado a solução para resolver aquele problema. Porém, eles não usaram. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é Deus do tempo. Sabe por que ele é Deus do tempo? Porque aqui, em Marcos,
capítulo 4, versículo 41. Logo após de Jesus ter acalmado a tempestade, no versículo 41 diz: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Ele é o Deus do tempo. Glória a Ele é Jesus. o Deus que manda na natureza. Depois disso, Aleluia. sabe o que ele é? Ele é Deus da cura. Sabe por quê? Porque lá em Marcos, capítulo 5, podemos ver a história não só da filha de Jairo, mas também de uma mulher de fluxo de sangue. E ela já havia 12 anos nesse estado. 12 anos nesse estado. E ela já tinha acabado tudo. Na medicina, na ciência, nada, irmão. Nada resolveu o problema daquela mulher. Aleluia! Porque aí nós podemos muitas vezes procurar até a medicina, procurar até a ciência. Mas tem coisas que só o nosso Deus pode nos resolver. Aleluia! Glória a Jesus! Então aquela mulher, ela não precisou nem encostar em Jesus, ela só tocou na orla. Na hora que ela tocou na orla, ela foi curada. Porque Aleluia! o Glória a nosso Jesus! Deus, Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus da cura. Ele também é o Deus libertador. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando aquele endemoniado gadareno, assim que Jesus fala para sair dele, sai todo mal saiu Aleluia! daquele endemoniado. Glória a Jesus! Ele é o Deus libertador. Eu estou acabando aqui. Ele também é o Deus, aleluia, Salvador. E também ele chega sempre no tempo. Ele é o Deus que ressuscita. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em João, capítulo 11. Glória a Deus. João, capítulo 11. Aleluia! Versículo 43, que diz: Glória a e Jesus! tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Sabe por quê? Ele é o Deus que ressuscita. Aleluia! E também ele chega no tempo. Sabe por quê? Porque Marta e todos os outros estavam vendo e pensando assim: como assim? Já faz 4 dias, ele já morreu, ele já foi enterrado, já cheira mal, já está no sepulcro. Como ele pode voltar? Aleluia! Mas o nosso Deus, ele chega no tempo. Sabe por quê? Porque lá em Davi fez 40 dias e 40 noites certinho que Golias afrontou o povo de Deus, o exército de Israel. Mas no último dia, nesses 40 dias e 40 noites, foi o dia que o gigante caiu. Glória a Jesus! Então ele chega no tempo. E também, se Jesus ele chegasse no terceiro dia, existe uma tradição judaica que quando até o terceiro dia a alma tenta reanimar. É a tradição deles. A alma tenta reanimar o corpo. E se conseguir, vai e ele ressuscita de novo. Ou seja, Jesus ele chegou exatamente no 4º dia. Ele é o Deus da vida. No 4º dia. Para mostrar que é ele que faz. Aleluia. Que foi ele que ressuscitou. Porque depois do terceiro dia não tinha mais esperança. Mas para o nosso Deus, aleluia, ainda tem mais, ele é Deus Salvador. Sabe por quê? Quando o ladrão da cruz estava do lado dele, ele fala para Jesus:
lembra de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que aconteceu? Jesus, ele disse, assim que aquele homem morreu, aquele homem foi salvo. Porque Jesus, ele não esquece dos seus filhos, daqueles que se arrependem de verdade. Aquele homem, ele se arrependeu. E Jesus disse, ainda hoje entrarás no meu reino. Aleluia. Jesus salvou aquele homem. Glória a Jesus. É isso. Ele é tão lindo. Ele é muito maior do que esse gigante. Ele é muito maior do que a dificuldade. Ele é muito maior do que o problema. Porque o exército de Israel, ele ficava ali, ó, com medo, preso na limitação da terra. Porque tem esse negócio da gente dizer que é impossível, que tipo assim, isso não tem lógica, isso não pode acontecer. Mas o nosso Deus, ele criou o universo. Aleluia. Ele faz o que ele quer. Glória a Jesus. Ele usa quem ele quer. Não importa se é grande, não importa se é pequeno, não importa se é bebê. Ele usa de qualquer jeito, de qualquer idade. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é Deus. E hoje ele quer salvar. Ele quer libertar, ele quer curar. Se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, vem aqui à frente. Nós iremos orar por você. Aleluia. Porque ele deixa bem claro que vai ter aflições. Mas tem um porém. Quando podemos ver o resto do versículo diz: tende bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! Ele venceu. Alguém? Que Deus lhe conceda outra oportunidade. Antes de concluir essa palavra, eu gostaria de louvar o novo. Porque Ele é grande. Ele é o Deus de Davi, o Deus de Moisés, o Deus de Josué. E Ele é